Se os seus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. Iremos ler somente um versículo, ou um verso, o verso primeiro, parte A. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 23. Verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 24, versos 9 e 10. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor diga graças a Deus. Graças a Deus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Exorta-me por ela. Exorta-me por ela. Consola-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. Eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, Tu estás nessa palavra. eu já me assento, dando glória, manifestando a minha canção. Ó Deus, meus irmãos, temos lido essa noite 3 salmos em sequência. Todos eles salmos proféticos, escrito por aquele que se tornou conhecido o homem segundo o coração de Deus, o homem das 3 unções. Foi ungido na casa do seu pai Jessé em Belém, foi ungido em Judá como rei de Hebrom, e foi ungido em Hebrom como rei de todo Israel. Ele é o único, além de Jesus, de levar 3 unções no seu nome, Davi. E ele escreveu esses 3 salmos em momentos distintos, momentos específicos, mas distintos da sua caminhada com Deus. O Salmo 22, ele tinha apenas 23 anos, enquanto estava em fuga de Saul, que queria de qualquer forma matá-lo. Ele fugia pelos desertos da Judéia, Caverna de Adulão, Ziglag, e até entre os filisteus. Uma fuga que durou aproximadamente 7 anos. E nesta fuga, enquanto fugia, ele compôs esse salmo que nós conhecemos como o Salmo de número 23. O Salmo 23, Davi tinha aproximadamente 30 anos. Ele escreveu o Salmo 23 quando foi ungido rei de Hebrom pela tribo de Judá. O 24, Davi tinha 37 anos. Escreveu esse salmo quando ele já tinha assumido o trono de todo Israel e também já havia conseguido trazer, na segunda tentativa, a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. 3 salmos poderosos que na teologia sistemática são chamados de trilogia messiânica. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Um simbolizando a cruz, o outro simbolizando o cajado e o terceiro simbolizando a coroa. O Salmo 22, o Salmo do servo sofredor que passaria pela cruz. O Salmo 23, o Salmo do bom pastor
usa ainda hoje o seu cajado. No Salmo 24, o Salmo do Rei da Glória, que trocou a cruz pela coroa e vive e reina para sempre. Eu quero falar essa noite de uma forma muito simples, singela e breve, a respeito do Cristo que morre, o Cristo que vive e o Cristo que em breve voltará. O Salmo 22 é o Salmo do servo sofredor, que morreu na cruz. No Salmo, quando você o analisa, você nota que fala da sua angústia, do sofrimento e também do triunfo de Jesus depois de passar na cruz. Acho tremendo Davi ter recebido esta revelação profética, porque as coisas que aconteceram no Salmo 22 estavam ainda 1000 anos à sua frente, mas ele me escreveu a respeito da angústia, do sofrimento que o Messias sofreria quando passasse pela cruz. No verso 1 e 2 fala do clamor e do desamparo do servo sofredor na cruz, o sofrimento do Getsemane, o sofrimento na cruz, e aquilo que Davi escreveu com a sua pena quando tinha 23 anos, agora Jesus está falando quando está na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Os versos 18, os versos 12 a 18 do capítulo do Salmo de número 22 fala do sofrimento físico e emocional do servo sofredor Messias. A crucificação, a zombaria que teria que passar, os azorragues, as vestes rasgadas, tudo que ele passou, a sede intensa na hora da cruz, era fonte de água viva, sentindo sede na cruz do Calvário. Verso 22 ao 31 do Salmo 22 muda de lamento para louvor, porque fala da vitória no sofrimento do servo sofredor na cruz, mostrando que nada nem ninguém podia parar a marcha de Jesus rumo à sua missão de resgatar a humanidade. O Salmo 23 é o Salmo do bom pastor, que vive e usa o seu cajado para pastorear, para prover, para proteger as suas ovelhas. No verso de 1 a 3 do Salmo 23 fala da provisão do pastor que vive e está. Ele diz: nada me faltará se ele for o meu pastor. Jesus vive e supre todas as nossas necessidades. Repita comigo: Jesus supre todas as nossas necessidades. Eu estava preparado para vos dizer essa noite: a prioridade de Jesus é suprir as nossas necessidades e não as nossas vontades. Mas a irmã Vitória e o irmão José quebrou minhas pernas, porque ela disse: eu quero elevador e eu quero varanda. E ela pensou: quinto andar, não vou ter condição, quanto mais alto, mais caro. Jeová falou: eu gostei, pois eu vou dar no décimo, só para você na varanda olhar na palma do outro lado. Deus supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. O versículo 4 diz que ele é um pastor presente no sofrimento. Olha o que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso que consola nossa alma.
Isso que faz com que nós não fiquemos aflitos no meio da luta, sabendo que nós temos um pastor que não somente supre, mas que nos protege, que nos conduz, que vai na nossa frente, que nos guarda, mesmo nos momentos de maiores adversidades. Versos 5 e 6, o pastor que oferece uma comunhão eterna, a mesa preparada diante do inimigo e a promessa de habitarmos na casa do Senhor por todos os dias. Ele nos oferece como bom pastor uma comunhão eterna. Ele morreu, ele vive, mas esse não é o fim. Ele vai voltar. É isso que diz o Salmo 24, o Salmo do Rei da Glória. É o Rei que breve voltará, que trocou a cruz pela coroa para ter uma soberania universal. O verso 1 e 2 diz sobre a soberania do Rei da Glória sobre a criação. O Rei da Glória é o Criador de todas as coisas. Por isso a palavra do Senhor diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que existe foi ele que fez. E tudo que existe sem ele não poderia ser feito. O verso 3 a 6 fala da santidade do Rei da Glória e pergunta: quem subirá ao santo monte do Senhor? Somente aquele que tem as mãos limpas. E o único achado digno foi o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, que chegou à cruz do Calvário, que cumpriu a sua missão sem sequer pecar, sequer em palavras, em juízos e em ações. Glória ao nome do Senhor. Versos 7 a 10 fala da entrada triunfal do Rei da Glória e questiona: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É uma aclamação de Cristo como o Rei vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mal, sobre Satanás. Glória a Deus. Aleluia. As três fases de Cristo. É o tema dessa rápida mensagem. Nós entendemos e nisso cremos e apregoamos que não existe nenhum outro motivo, não houve nenhum outro motivo senão morrer na cruz para Jesus ter se manifestado. Jesus se manifestou entre os homens e o objetivo principal, o objetivo primordial, a missão que ele veio cumprir foi morrer na cruz do Calvário. Quem matou Jesus? Os judeus? Os romanos? O diabo? Não. Ele se entregou, porque era a sua missão: cumprir a vontade do Pai, o justo pelos injustos. Porque um dia o nosso Senhor Jesus olhou da eternidade junto ao Pai e viu que nós não poderíamos ir até Ele sozinhos. Então Ele decidiu: eu tenho que descer até eles. Nós não poderíamos chegar lá. Então Ele decidiu descer. Esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se da sua magnitude, tirou as suas vestes santas, vestiu pele humana, deixou de caminhar nas ruas de ouro e de cristal da eternidade e veio passear nas estradas empoeiradas da Galileia para apregoar o reino de Deus e para cumprir o seu propósito, que era o propósito de Deus de resgatar para si toda a humanidade. Ele veio para cumprir o propósito. Porque Deus não trabalha com meta, Deus trabalha com propósito. Ouvimos aleluia, vou repetir. Deus não trabalha com meta, Deus trabalha com propósito. Quem trabalha com meta é departamento de venda. E Jesus não veio vender nada, Ele veio dar de graça, pela graça, para quem quiser aproveitar a salvação na pessoa
Cristo de E qual é o propósito do Pai? A palavra do Senhor diz que o propósito é que eu e você caminhemos com Jesus para alcançarmos e realizarmos a vontade de Deus. E Deus não tem 10 vontades. Deus não muda a sua vontade. A vontade eterna de Deus é uma só. É por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 12, 2, que a vontade do Senhor é singular. Ela é boa, singular. Ela é perfeita, singular. É agradável, singular. E qual que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? E o que é a verdade? Uma vez Pilatos perguntou a Jesus e estava falando com a verdade. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso Deus quer que nós cheguemos a esse conhecimento. Porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, Jesus Cristo. E a verdade, Jesus Cristo, vos libertará. Não importa a corrente, não importa o cadeado. Ele tem o poder para libertar. O pecado tem corrente, o diabo tem cadeado. Mas quando você conhece a verdade, você conhece quem é que tem a chave. Vou repetir: o pecado tem corrente, o diabo tem cadeado. Mas quando você conhece a verdade, você sabe, e você fica sabendo quem é que tem a chave. Por isso a Bíblia diz que a chave de Davi estava sobre os seus ombros. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que você esteja passando, não importa qual é a luta, qual é a dificuldade, não importa o tamanho da porta, não importa a grossura da corrente, não importa o tamanho do cadeado, a chave dele abre tudo. Não há impossível para aquele que tem a chave do inferno e da morte. A maior prisão que um homem pode enfrentar não é a prisão física, é a prisão mental. Vou repetir: o maior aprisionamento que o homem pode estar não é o físico, é o mental. Lembra-se da Naamã, leproso? Acho interessantíssimo que Naamã imaginou, pensou e tinha convicção que ele estava levando uma escrava para a sua casa, uma serva para a sua esposa. E na realidade o que ele estava levando era uma chave. Ele estava levando para a sua casa uma chave. E o que me impressiona é: a menina estava na casa de Naamã e a lepra de Naamã não pegou ela, mas a graça da vida dela pegou Naamã. E eu vou dizer uma coisa: a chave era a menina, mas o segredo do milagre de Naamã não era a menina, não era o rei de Israel, não era o profeta. O segredo do milagre, sabe quem foi? A esposa de Naamã. Porque a menina não foi falar direto com Naamã, a menina falou com a esposa. E o segredo é que a esposa, sendo muito maior em importância, em autoridade, ela deu ouvidos a quem era menor. Deus mandou dizer uma coisa: você quer falar para quem é maior que você? Esteja preparado para não ouvir para quem é menor que você. Ela deu ouvidos à menina.
deu crédito. Aí ela pôde falar com Naamã, e Naamã foi falar com o rei da Síria, e posteriormente o rei de Israel, e chegou até o profeta. Prisão emocional, prisão mental. O Senhor Jesus veio para libertar-nos de toda prisão mental que tenta nos engaiolar e dizer que nós não podemos, que não conseguimos, que não vamos chegar. Mas em Cristo Jesus, segundo Paulo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar antes de encerrar, contando aos irmãos uma experiência que eu tive em 1995, um certo tempinho, né? 30 anos. Um pastor que fez seminário comigo, ele fez seminário para chegar pastor na igreja do irmão dele, pastor Sérgio. O irmão dele, bispo João Luiz Neto, da Assembleia de Deus Renovada de Campinas. Esse pastor Sérgio me viu uma vez pregando no Instituto Bíblico e me estendeu um convite para pregar numa congregação da Assembleia de Deus Renovada do seu irmão, que ele tinha fora de Campinas. E eu todo alegre, sabe aquele que você começa a pregar, itinerante, agendas abertas? Oh, lógico que eu vou. Ele me falou onde era. Olha, em Araraquara. Nem eu vou. Mas sabe onde é? Aonde? Dentro do presídio. Eu mandei igreja das pernas. Foi a primeira vez que eu fui pregar dentro do presídio. Presídio Sebastião Martins da Silveira. Presídio de Araraquara. Para 1000 detentos. Eu tenho conversado muito a respeito desse assunto. Eu converso muito com o nosso irmão João Paulo, que está viajando sempre comigo para Porto Feliz, para um espaço terapêutico, uma clínica de reabilitação, e já tenho a oportunidade de ir há 5 anos. Eu sempre falo para ele como a mensagem aqui tem que ser diferente. Não dá para ser mensagem como da igreja. Aqui não dá para você pregar, pega, receba, vai descer, toma, fala com o seu irmão. É diferente. A mensagem é diferente. Agora, você imagina que tipo de mensagem você prega no presídio? A perna ficou alegre, mas ela acabou indo. Levado por um companheiro do ministério no início, não tinha carro, ele me levava para todas as minhas vendas. Presbítero Celso Santana. Fomos sábado de manhã, e nesse presídio tinha uma congregação da Igreja Renovada de Campinas lá dentro. É um local, um espaço grande, que é destinado a cultos. Então lá faz culto. Deus é amor, universal, congregação, Assembleia de Deus do Belém, e também a Assembleia de Deus Renovada fazia sábado pela manhã. E nós fomos lá no sábado pela manhã. O local estava lotado. 250 homens. Porque lá ninguém falou. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção logo quando eu entrei no local de culto. Eu tinha um irmão que estava dando glória a Deus, aleluia, pulava, sapateava, girava. O culto só estava começando. Ainda estava nos louvores iniciais, nas palavras iniciais. E eu perguntei ao pastor Sérgio, que era o líder daquela congregação. Primeiro, aquela congregação se chamava Bom Jesus das Prisões. Desculpe, Bom Jesus do Cárcere. Ele disse que na cidade de Araraquara tem uma paróquia muito conhecida, Bom Jesus dos Milagres. Então ele quis colocar naquela igreja, naquela congregação dele, o Bom Jesus do Cárcere. E
E ele estava do meu lado, e eu perguntei para ele: que alegria é aquela? O pastor, nem te falo. Aquele irmão, congrega conosco desde o início. Nós estamos no 5º ano. Desde o início ele congrega conosco, avisou conosco. Ele pegou uma pena de 130 anos. Não queria nem saber o que ele fez. Isso aí é dizer, com essa pena. Eu comecei, durante aquele culto, até pregar, eu fiquei imaginando, como é que pode? Preso, 130 anos, apenado, naquela alegria, sapateando, glorificando, cantando, glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor falou forte no meu coração: é porque ele está preso no corpo, mas a mente já está livre, a mente já está livre, e é para isso que Deus nos libertou, para sermos livres na sua presença. Só que Roberto, fica de pé em nome do Senhor Jesus. O Jesus que vive é o Jesus que pastoreia, o Jesus que morreu no Calvário, que nos comprou na cruz, e o Jesus, Rei da Glória, que em breve voltará para nos resgatar e nos levar para a sua presença, em nome de Jesus.